falando sobre o Sabino, tá? Que tá aí surpreendendo na sua recuperação, ele que se machucou, né, naqueles últimos jogos ali antes da parada para a Copa do Mundo, e as informações que saíram quando ele se machucou, que ele ia ficar 2 meses até poder aí retornar. Segundo o Alexander Vieira, o Sabino acelerou a sua recuperação e pode voltar antes do previsto. O zagueiro Sabino vem surpreendendo positivamente na recuperação da sua lesão muscular sofrida antes da pausa para a Copa do Mundo. Inicialmente, a previsão era de até 8 semanas de tratamento, mas a evolução tem sido acima do esperado. O defensor manteve os trabalhos físicos durante os períodos aí de férias e existe uma boa expectativa de que ele participe da intertemporada comandada pelo técnico Dorival Júnior. Além disso, pessoas próximas ao atleta garantem que não há qualquer proposta para o jogador sair. Com o contrato até 2028, Sabino deseja seguir no São Paulo em um longo período, né? Isso aqui de proposta, porque esse é algumas especulações que tinha times aí de olho nele, interessado, né? O Alex Neves traz que, né, segundo aí o staff, né, as pessoas que estão próximas dele, não chegou nenhum tipo de proposta, nada para ele poder sair aí do São Paulo, e que bom que ele está aí conseguindo se recuperar bem, né? Avançando aí na sua recuperação. Tinha expectativa aí, inicialmente, dele nem, não expectativa, né? A notícia era que ele nem devia, talvez, voltar já no primeiro jogo depois da Copa, que é contra o Atlético Paranaense, porque ele estaria ainda se recuperando, mas ele se recuperou aí, está se recuperando tão bem, né, tão rápido, aí, surpreendendo, que pode ser que já até participe da intertemporada aí do São Paulo. Lembrando que hoje, dia 17 de junho, é o dia da reapresentação do elenco do São Paulo, né? Tava todo mundo de férias e hoje todo mundo se reapresenta aí para iniciar essa intertemporada para os jogos aí pós-Copa do Mundo, né? Enfim, vamos seguindo aqui agora, bora falar sobre Robert Arboleda, que já é uma novela ainda, porque toda hora são uma coisa nova. Arboleda deseja permanecer no São Paulo apesar de impasses. Mesmo em meio a discussões sobre o seu futuro, Arboleda tem o desejo de permanecer no São Paulo. Tá a informação aí do Alexander Vieira. Nos bastidores, o zagueiro equatoriano entende que ainda pode contribuir com a equipe e não tem como prioridade uma saída neste momento. A posição do jogador foi reforçada recentemente, inclusive após as negociações com o Santos não avançarem. Apesar da vontade de Arboleda, a situação segue indefinida. O defensor segue aí treinando em horários alternativos, enquanto a diretoria e seu staff buscam uma solução para o caso, tá bom? Assim, cara, é um negócio curioso, né? Porque, cara, o Arboleda é um cara completamente sem noção das coisas, né, cara? Ele faz as coisas assim, você vê que claramente é um cara que não tem noção das coisas, né? Aí agora quer ficar no São Paulo, reforçou isso aí recentemente, de que quer ficar no São Paulo. Mas sabe por que ele quer ficar no São Paulo? Porque não chegou nada melhor do que o São Paulo para ele. É por isso, né? Quem chegou? Chegou o Santos, que foi as últimas informações, né, que o Santos queria, tentou contratar e queria a custo zero São Paulo, nem abriu conversas, né? E nem tinha que abrir mesmo, né? Liberar o jogador de graça, nem ferrando. Apareceu o Vitória, de times interessados. Claro que tem sondagens aqui, sondagens ali, mas os principais interessados mesmo foi Santos e Vitória. Pelo menos, que a gente sabe, né? Aí, falando isso devido às informações que saíram. E, como não apareceu nada muito melhor que o São Paulo, ele tá vendo que o melhor é ficar no São Paulo. Porque não tem nada muito melhor do que o São Paulo para ele. Né? Para mim, pelo menos, é muito claro isso. É muito claro isso, entendeu? Por enquanto, o cenário permanece aberto, mas a preferência do jogador é clara: seguir defendendo as cores do São Paulo. Ué, Arboleda, quando tu sumiu lá pro Equador, a informação não era que tu não ia jogar, não vou jogar mais pelo São Paulo, que quer ir embora. Era isso, né? Sumiu lá antes do jogo contra o Cruzeiro, pegou as coisinhas dele, meteu o pé pro Equador, e as informações eram: ele não quer mais jogar pelo São Paulo. Não vai mais jogar pelo São Paulo. Aí
tá aí até agora, treinando separado, né? Até agora nenhuma negociação para ele deixar o São Paulo, e agora mudou de ideia, né? Agora ele está com a vontade aí de permanecer no São Paulo. Por que será, né? Porque não apareceu nada muito melhor para ele, pelo menos é muito claro para mim que é isso, entendeu? Né? Ele não tinha lá uma relação ruim com o Rui Costa segue lá, ó. O que aconteceu? O que mudou? Né, Rodrigo? A gente sabe o que é, né? Muito claro que é porque não apareceu nada muito melhor para ele, né? Enfim, para a gente avançar aqui agora, bora falar aqui sobre o Lucas Fasson, tá? Que é um zagueiro aí, cria de Cotia, tá? Até um assunto polêmico pela forma que o Lucas Fasson saiu do São Paulo, tá? O que acontece? Para a gente contextualizar, o Samir Carvalho, que é setorista aí do Corinthians, tá? Ele trouxe a informação que o São Paulo estava conversando aí, que estava até perto aí de acertar a contratação do zagueiro Lucas Fasson, que é cria de Cotia. Tá? O Samir Carvalho trouxe a informação. Segundo o Alexander Vieira, o Lucas Fasson foi oferecido, mas o foco do São Paulo segue em Arthur Chaves. Apesar das especulações sobre um possível acerto com o Lucas Fasson, a apuração indica que não há negociação em andamento entre o zagueiro e o São Paulo neste momento. O defensor, revelado em Cotia, está em fim de contrato com o Lokomotiv Moscou e foi oferecido ao clube e teve seu nome em uma lista de avaliação da diretoria. No entanto, as conversas não avançaram para uma negociação formal. Hoje, a prioridade do São Paulo para reforçar a defesa segue sendo o Arthur Chaves, né? Estamos comentando já bastante sobre ele. O São Paulo fez uma proposta para o Hoffenheim recusou, né? Aí a primeira proposta do São Paulo, porém o São Paulo segue aí tentando e a prioridade do São Paulo é o Arthur Chaves aí para reforçar a zaga, que é a prioridade do mercado, né? A posição que o São Paulo mais tem carência aí hoje é a posição de zagueiro, né? Aí por que eu falei que é polêmico? Porque o Lucas Fasson, né, saiu do São Paulo pelas portas dos fundos, processou o São Paulo. Se não me engano, o São Paulo até ganhou uma ação na justiça dele, se eu não estou enganado. Né? Então, tipo assim, cara, ele saiu do São Paulo, porra, de uma das piores formas possível. Né? Porta dos fundos, processando o clube, tipo assim, um negócio lamentável. Então, cara, assim, é claro que pensando do lado do torcedor, o torcedor não quer ver o Lucas Fasson no São Paulo depois do jeito que ele saiu do clube. Entendeu? Então, o Samir Carvalho trouxe que tinha negociação avançada, agora o Alexander Vieira traz de que ele foi oferecido, estava ali numa lista ali de avaliação do São Paulo, mas nunca houve uma conversa aí que chegou a avançar para ele poder retornar para o São Paulo, né? E, cara, assim, jogador que sai dessa maneira aqui, o cara pode ser bom que for, mas, cara, assim, não tem nem clima, vai ter uma rejeição assim, gigantesca pro cara, então não faz nem sentido isso aí, tá bom? E tem outro ponto ainda, tá? É que já tem informação também, né, de que ele deve, tá? Ele estava em fim de contrato com o Lokomotiv Moscou, né, que é o clube russo aí, e as informações que tem, né, novas, é que ele está aí conversando para poder renovar o seu contrato com o Lokomotiv Moscou, e a tendência é que renove e que fique, né, aí no futebol russo, que é onde ele estava aí e vai seguir a princípio, né? Porém, ele foi oferecido aí, né? Tava com o contrato acabando, foi oferecido normal, né? O cara tá com o contrato acabando, o empresário oferece para um clube aqui, para um clube ali, né? Vê quem oferece mais, né? O que aparece ali de bom pro jogador. Mas esse negócio aí entre Lucas Fasson e São Paulo não foi para frente, ainda bem, né? Porque ele é até um zagueiro que era bastante promissor, né? Quando surgiu ali no São Paulo, sempre teve muita expectativa em cima dele, mas pela forma que o cara saiu, né? Força na barra para sair, tipo assim, muito feia a postura aí dele, dos empresários, bem feio mesmo, e não dá, né? Para trazer um jogador que saiu dessa forma do São Paulo para trazer agora. Realmente não tem condição. Acho que é tudo que o São Paulo não precisa agora de jogador assim, né? E torcer para que avance com o Arthur Chaves, né? Que é um jogador jovem. Aí parece uma aposta interessante, é a prioridade. Vamos torcer para que o São Paulo consiga trazer ele aí. Ele é a
prioridade. Vamos aguardar aí. Beleza, meu parceiro?